matéria bastante abstrata, que são as funções inversas e suas derivadas. Suponhamos a seguinte função: f de x é igual a 1 sobre x menos x ao cubo. Primeira coisa, mostre que f de x tem inversa em 0 a infinito. Para que uma função tenha inversa, ela precisa ser dessa forma. Teremos somente um x para um y. Teremos c e teremos f de c, teremos d, teremos f de d, teremos a e teremos f de a. O que não pode O que não pode acontecer é isto, em que nós teremos a nossa função f de x e aqui haverá um ponto x0 e aqui haverá um ponto. O que não pode acontecer é que para um ponto de y não podem existir dois pontos diferentes de x. Ou seja, no caso deste gráfico aqui, se eu fizer f de b, eu terei este ponto aqui, que vamos chamar de h. E se eu fizer f de a, eu novamente terei este ponto aqui, h. Não pode haver inversa no caso, esta função não é invertível. Mas como eu sei que ela não... Mas como eu vou saber que haverão dois pontos com... Mas como eu vou saber que haverão dois pontos em que isso acontecerá, em que f de um ponto e f de outro ponto darão o mesmo y? Bem, a função ela tende... Concorda comigo que a função, para que isso aconteça, a função tem de algum ponto mudar de ideia. Mudar de ideia, por assim dizer. E quando ela muda de ideia, como aqui nesse caso nós temos esse ponto aqui, que nós vamos chamar de x0. Nesse ponto aqui x0, em que a função muda de ideia, ou seja, ela vai se reorientar, nós teremos o seguinte, que se você tirar a derivada derivada de f de x em x0, você vai descobrir o seguinte, que a derivada, que f' de x0 será igual a 0. Porque nesse ponto em que a reta necessariamente se reorienta, o coeficiente angular dela será 0. Ou seja, por um breve período de tempo ela precisa ir a 0 para se reorientar. É como pensar em um carro em relação ao referencial. Um carro que está acelerando, se ele for se reorientar, um carro que está acelerando e que se ele quiser mudar de... se ele está acelerando para a direita e se ele quiser mudar para a esquerda, por exemplo, em algum momento a velocidade dele será igual a 0. Isto é um pouco abstrato, mas tudo que você precisa saber é que não pode haver um ponto em f... Para que essa função seja invertível, não pode haver um ponto x0 em que a derivada vá a 0. Bom, isso foi tudo muito abstrato. Então vamos aplicar isso na prática em um exercício. Mostre que f de x tem inversa em 0 até infinito, ou seja, no intervalo 0 até infinito, não podemos ter nenhum x0 como este cara aqui, que toque em que a derivada dele vá a 0. Então vamos ver se isso vai acontecer. Para f de x ter inversa, derivada de f de x precisa ser diferente de 0 no intervalo 0 até infinito, que eu acabei de falar. Então vamos lá. Vamos fazer a derivada de f' de x vamos fazer a derivada da função para ver se ela pode ir a 0 em algum ponto. Então vamos lá. A derivada f' de x será igual utilizando a regra da soma, será igual a derivada de 1 sobre x menos a derivada de x sobre 3. X elevado a 3, perdão. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Já a derivada de x ao cubo é 3x elevado ao quadrado. Então teremos aqui que a derivada usando a regra, teremos que aqui que a derivada será menos 1 sobre x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Eu posso reescrever isso para ficar assimilando ao gabarito, que é menos 1 mais 3x à quarta sobre x ao quadrado. O que aconteceu aqui é que ele fez um MMC e ele, no caso, ele fez um MMC e colocou o menos 1 em evidência. Colocando o menos 1 aqui para frente, multiplicando e deixando todos os caras aqui positivos. Então, ele fez aqui este é o nosso resultado, mas foi feita para o gabarito, foi feita uma manobra, colocando menos 1 em evidência e fazendo o MMC aqui de x ao quadrado, que vai dar menos 1 mais 3x à quarta sobre x ao quadrado. Mas aqui é um porém. E é fácil de entender por que ele fez isso, porque quando ele faz isso, nós vemos que essa função aqui, ela nunca vai a 0. Ou seja, não terá nenhum x0. Nunca vai a 0 em x positivo, no caso, nosso intervalo, 0 até infinito.
Então não temos nada o que temer. Esta função aqui é SI invertível. E agora começa a ficar complicado, porque agora ele quer o valor que a função inversa disso aqui terá quando o x dela for zero. E é também a derivada dessa função definida em zero. E é aqui que vem a magia e também a dificuldade do problema. Porque uma função inversa ela é assim. Suponhamos uma função regular, em uma função regular você aplica A e você encontra B, que é f de A. A função inversa dessa função regular é uma função em que se você aplicar B, você encontrará A. Ou seja, os eixos x e y são trocados na função regular, dando a função inversa. Ou seja, colocando isso aqui em texto, que se eu fizer se eu fizer f de zero da função inversa, eu terei um valor x, para tal que f de x da função normal seja igual a zero. Não tem mistério. Então, o que vai acontecer aqui é que quando for B, quando o meu x for B, eu conseguirei A. Quando o meu x for B na função inversa, eu conseguirei A. E esse A que eu consegui, se eu fizer o f de A dele na função regular, eu conseguirei B. Ou seja, parece uma propriedade extremamente caótica, mas não é. A única coisa que eu preciso saber é que eu preciso descobrir o meu valor da minha função regular, que nós temos aqui nossa função regular, que vai me dar o x da minha função inversa. O x da minha função inversa é zero, logo ele será o y da minha função regular. Então, para descobrir o valor de x, qual valor de x de f de x vai me dar zero, eu vou ter que resolver uma equação como as das antigas. 1 sobre x menos x ao cubo igual a zero. Então, eu vou resolvendo essa equação, eu terei que x é igual a 1. Isso vai significar o seguinte, que se eu colocar zero lá na minha inversa, eu vou conseguir 1. Assim como se eu colocar 1 na minha função regular, eu vou conseguir o zero. Agora a letra B quer que eu calcule a derivada da minha função inversa, sendo que eu nem conheço qual é a minha função inversa, ele quer que eu calcule a derivada da função inversa em zero. Olha que loucura, cara. Então, tem o seguinte, a derivada de uma função inversa, por exemplo, se eu tenho uma função inversa, se eu quero saber a derivada de f de menos 1 em x, existe uma equação para isso, que será a derivada de f de menos 1, que é a derivada da inversa em x, é igual a 1 sobre a derivada da função normal, definida na inversa de x, definida na inversa em x. Parece complicado, mas não é. É só você lembrar que aqui, no caso, x será zero. Então, nós temos aqui o seguinte. Aplicando essa equação, nós teremos o quê? Que a derivada de f de 1 em 0 será 1 sobre a derivada da função normal. Já temos a derivada da função normal, que é esta aqui. Que é esta coisa aqui que nós descobrimos. Então vamos ter menos 1 mais 3x à quarta sobre x ao quadrado, que nós tiramos daqui, definida na inversa de f em 0, que nós também já temos o valor, veja bem, que é 1. Ou seja, o que vai acontecer aqui, o que é definir algo? Toda vez que eu tiver... quando eu tiver x aqui, eu vou trocar por 1. Então, isso aqui vai me dar... Isso aqui vai me... Tirando aquele menos 1 aqui que está nessa função, continua do lado de fora, só uma observação. Então, trocando aqui todos os x aqui por 1, que é o nosso valor, que nós descobrimos que essa função aqui terá quando o x dela for igual a 0, nós teremos que 1 mais 3 vezes 1 elevado à quarta, sobre 1 ao quadrado, isso aqui vai me dar menos 1 sobre 4. Isso aqui, então, será a derivada da função inversa quando o x dela for 0. E a derivada, ela não é um valor cabalístico. Ela, na verdade, a derivada de uma função em um ponto é, na verdade, o coeficiente angular da reta tangente que ela tem naquele ponto. Isso é um conhecimento muito teórico, muito útil para o próximo exercício.
Determine a equação da reta tangente, a inversa de f, no ponto 0, inversa de f, o ponto f de 0 da inversa de f. Perdão, são muitas palavras inversas aqui. Bem, isso aqui nós já descobrimos que será 1, ou seja, teremos de calcular a derivada da inversa de f no ponto 0, 1. Existe a forma fácil e a forma difícil de fazer isso. Esta aqui é a forma difícil. Nós vamos ter que a equação da reta tangente é igual a y, derivada de... Essa aqui é paragenérica. Derivada da função f em x0, vezes x menos x0, mais f de x0. Isso aqui é a derivada, que será o coeficiente angular. Mas no nosso caso, teremos y igual a inversa, definida em x0, vezes a derivada da inversa em x0 vezes x menos x0 mais f de x0 da inversa. Perdão. Então aqui nós já sabemos qual é o nosso coeficiente angular, que é menos 1 sobre 4. Nós descobrimos aqui em cima. Vezes x menos x0. x0 é o valor de x que nós teremos nesse ponto. Qual o valor de x nesse ponto? É 0. Então teremos f de x 0. E nós sabemos também que quando você faz f aqui, teremos f de x0. F de x0 nada mais é o que o valor que a função tem quando você aplica esse 0 aqui. Qual foi o valor que nós encontramos? 1. Então aqui nós teremos y igual a menos 1 sobre 4 vezes x menos x0 mais 1. Ou seja, já temos aqui que y é igual a menos 1 sobre 4, menos 1 sobre 4 menos 1 sobre 4x mais 1, ou seja, menos x sobre 4 mais 1. Mas aqui, para ficar igual ao gabarito, nós vamos ter de fazer o MMC aqui de 4. Ficando 4y igual a menos x mais 4, vamos ter que multiplicar todo mundo aqui por menos 1 e rearranjar. E reorganizar isso aqui fica igual ao gabarito. Essa foi a forma difícil. Esta aqui é a forma fácil. Toda reta tangente, de coisa. Se você pensar na reta tangente como se você tiver uma função qualquer e você colocar uma régua nela, você concorda comigo que a reta tangente nesse caso sempre será uma reta, de fato, não será uma E retas em matemática geralmente são definidas da forma y igual a mx mais n, em que n é o coeficiente linear, que é o valor em que x é igual a 0, e m é o coeficiente angular, que no caso é a derivada. Então vamos ter aqui aplicando que y... Isso aqui nós teremos que... E aqui nós temos um ponto. Se nós temos um ponto, nós já temos os valores para x e y. Ou seja, m será igual... O valor de y será 1 e o valor de x será 0. Então fazendo e aplicando o que nós sabemos aqui, nós teremos que y virá 1 é igual a mx mais n. M é o coeficiente angular, que é menos 1 sobre 4, vezes x nesse ponto aqui, 0, 1, e x no ponto 0, 1 é 0, mais n. Então temos que n, resolvendo essa equação aqui, temos que n é igual a 1. Ou seja, agora é só reescrever isso aqui da forma mx mais n. Y será igual a menos x sobre 4 mais 1. No caso, porque aqui é a derivada, m é menos 1 sobre 4, menos 1 sobre 4 vezes x vai dar menos x sobre 4. E o nosso coeficiente linear que nós descobrimos aqui é 1 mais 1. Reescrevendo isso aqui, você consegue o outro gabarito.